Olá, aqui é a Anne, eu sou psicóloga clínica e esse aqui é o Psicologia Online. Hoje a gente vai conversar sobre como funciona a terapia. Lá no meu Instagram, muitas pessoas mandam dúvidas bem básicas relacionadas à terapia, porque nunca fizeram terapia antes, né? Como duração, como funciona, como é a primeira sessão, todo psicólogo é igual, enfim. E por isso eu decidi gravar esse episódio para tirar algumas dúvidas sobre esse processo. A primeira coisa que você precisa saber é que nem todo psicólogo clínico trabalha da mesma forma. Na psicologia, a gente tem diversas abordagens técnicas e teóricas, o que significa que cada psicóloga vai escolher uma abordagem para basear em seus estudos, a sua prática, as suas intervenções durante a terapia. Uma abordagem psicológica é uma maneira de enxergar o ser humano e como os problemas dele são desenvolvidos e como tratar esses problemas. E aí talvez você já tenha ouvido algum nome de abordagem por aí, como análise do comportamento ou terapia cognitivo-comportamental, que é a que eu trabalho, abordagem sistêmica, gestalt, psicanálise, enfim. Algumas dessas abordagens elas vão ser mais efetivas, direto ao ponto e objetivas, enquanto outras vão ser mais lentas, mais abrangentes e menos objetivas, enfim. O importante aqui é que você pergunte para a psicóloga com quem você tem interesse, né, de começar a terapia, como é que funciona a abordagem dela, para ver se você se identifica e se é isso mesmo que você está procurando. Nos meus atendimentos na clínica, eu atendo pela terapia cognitivo-comportamental. A TCC, né, ela é uma abordagem que vai... A TCC é como a gente chama para os íntimos terapia cognitivo-comportamental. E ela é uma abordagem que vai estudar as relações entre a cognição e o comportamento. Então, a gente está estudando como os nossos pensamentos e as nossas crenças vão influenciar nos nossos... na nossa prática, no nosso comportamento, na nossa vida... E hoje em dia, a terapia cognitivo-comportamental é a terapia com as melhores evidências científicas para a maior parte dos transtornos. Então, se você quer uma psicóloga que se importa e se interessa de te oferecer um serviço de qualidade com eficácia comprovada, é essa terapia que você vai procurar. Terapia cognitivo-comportamental, uma prática baseada em evidências e as... terapias de terceira onda. Então, você pode perguntar para a psicóloga que você está interessado em fazer terapia com ela sobre esses assuntos para ela poder te explicar um pouquinho melhor. Na TCC, as sessões são diretas, elas são breves e elas são voltadas para trabalhar as questões atuais, né? Que são questões que estão trazendo sofrimento ao paciente, enfim. Na TCC, a gente utiliza várias técnicas, treinos comportamentais, modificação de pensamento, psicoeducação, que são aprendidas aí durante a terapia com psicólogos, treinadas pelo paciente no seu dia a dia, para que lá no futuro, né, depois do tempo de terapia, ele tenha aprendido essas ferramentas e consiga se tornar o seu próprio terapeuta. O que isso quer dizer, Anne? Como assim meu próprio terapeuta? Isso quer dizer que depois da terapia, na terapia cognitivo-comportamental, a intenção é que você se torne autônomo, que você não precise desse psicólogo pro resto da vida, né? Nenhum transtorno psicológico é grave o suficiente para que ele seja acompanhado pro resto da existência, né? A gente entende na TCC que é importante que essa pessoa adquira autonomia e consiga levar a vida sozinho. Agora, algumas dúvidas, né, que geralmente aparecem aí na clínica, enfim, no Instagram. A primeira delas é: quem não tem diagnóstico não precisa de terapia? Então, a gente vende um mito aí de que para fazer terapia a gente precisa estar doente, ou precisa estar num caso muito grave, ou um caso leve de algum diagnóstico que está conceitualizado aí nos livros. E isso não é verdade. Apesar de você não ter depressão, não ter ansiedade, borderline, bipolaridade, esquizofrenia, mesmo assim você pode fazer terapia, porque a terapia vai te ajudar você a alcançar seus objetivos. A terapia não é só um lugar onde você vai para resolver problemas muito graves, né? Você pode estar tendo um problema do dia a dia, uma dificuldade de comunicação no seu relacionamento, uma dificuldade de procrastinação quanto aos seus estudos e tarefas do trabalho, e tudo isso pode ser trabalhado na terapia. Por que eu tô dizendo isso, né?
Porque apesar de você talvez não consiga fechar um diagnóstico, o que isso quer dizer? Para uma psicóloga te dar um diagnóstico, existem vários critérios que ela tem que observar, organizar e entender se você tem todos eles. E aí, para ter esse diagnóstico, por exemplo, de depressão, você tem que cumprir esses critérios, senão a gente não pode te nomear como uma pessoa que tem transtorno depressivo. Mas isso não significa que você não possa ter alguns traços. Então, você não pode, por exemplo, você talvez não tenha TAG, ansiedade generalizada, né, clínica, mas você pode ter, por exemplo, 2 daqueles critérios. O que isso quer dizer? Que a sua psicóloga não vai te dar o diagnóstico, mas que ela vai trabalhar na prática dela, como ela trabalharia com qualquer pessoa que tem o transtorno de ansiedade generalizada, em cima desses 2 critérios que você conseguiu preencher. Então, você tem lá aqueles 2 sintomas, então muito presentes na sua vida, por exemplo, uma crise de ansiedade, enfim, e aí ela vai trabalhar em cima do mesmo protocolo que seria para terapia para transtorno de ansiedade, no seu caso, entende? Então, assim, talvez você não tenha um transtorno, mas talvez você tenha alguns traços de transtornos que atrapalham a sua vida, talvez você nem tenha traços e mesmo assim a terapia pode te ajudar. Uma outra pergunta muito frequente é: Anne, eu não tenho problemas, mas mesmo assim eu queria fazer terapia, eu acho tão interessante, será que eu posso? E a resposta é sim, você pode. A terapia não é só para trabalhar problemas, como eu disse ali mais cedo, ela também te ajuda a alcançar suas metas. Então, às vezes, você está tendo pequenos problemas mesmo, ou problemas medianos aí em relação a alcançar a sua independência financeira. A sua psicóloga pode trabalhar dentro da TCC, né? Para te ajudar a alcançar essas metas e objetivos, a entender quais são as suas crenças e pensamentos que estão te sabotando, enfim, te impedindo a alcançar esses objetivos. Então, a resposta é sim. Você pode fazer terapia mesmo não tendo muitos problemas. E a terapia aqui, ela vai funcionar assim como outros tratamentos de saúde, né? Você pode até não ter um problema agora, mas a vida acontece e problemas chegam. Não é bem melhor que você já tenha desenvolvido regulação emocional, ser uma pessoa mais autoconsciente, que se conhece, que conhece os próprios gatilhos, que conhece as situações que talvez você se sabote, as situações onde você não consegue ser assertivo e acaba machucando o outro. Enfim, não é muito melhor ter esse conhecimento sobre si mesmo quando um problema chegar, do que estar completamente desarmado quando um problema acontecer? Que a gente sabe, né? A vida é a vida acontece e problemas vêm pelo caminho. Então, mesmo que você não tenha muitos problemas agora, você pode fazer a terapia como forma de realmente te preparar, né? Te preparar para a vida, melhorar a tua relação consigo mesma. Então, não se sinta pressionado, né, por essa ideia de que na terapia você precisa estar num estado muito grave, né, para conseguir fazer. Gente, tô muito feliz nesse episódio porque tá uma chuvinha ótima por aqui, não sei se dá pra ouvir aí no background, mas tá uma delícia esse clima. Outra pergunta que vem muito é: Anne, e a terapia cognitivo-comportamental? Você vive falando que ela é direta, ela é objetiva, ela vai falar bastante do presente, dos problemas que o paciente está tendo agora. Isso quer dizer que você não trabalha passado, que a gente não fala da infância? Não, isso é um mito sobre a terapia cognitiva. A gente vai sim trabalhar todos os aspectos da sua infância e da adolescência que estão acarretando ou influenciando no problema que você tem agora. Por exemplo, na TCC a gente acredita que as pessoas têm crenças sobre si, sobre as outras pessoas e sobre o mundo, que vão influenciar nos pensamentos, nas regras que elas têm para a própria vida, nos comportamentos, em como elas se relacionam, enfim. E essas crenças, elas vão ser desenvolvidas durante a sua criação ali, na sua relação com seus pais, na sua relação com outras pessoas de autoridade na tua vida, sei lá, um professor, um tio, uma avó. Vai ser desenvolvida também essas crenças nos seus primeiros relacionamentos, nas suas primeiras amizades, e ao longo da vida essas crenças vão se modificando, é claro, mas muita coisa do passado, ela acaba ficando com a gente, né, que é aquela nossa primeira ideia sobre o mundo. Então, essas crenças, por exemplo, se você teve pais que te cobravam muito na infância ou um ambiente muito hostil, você pode ter desenvolvido uma crença e estratégias, né, de sobrevivência ali, baseada nessa
criação, nessa situação que você passou na infância, que hoje não são mais úteis. Então, às vezes, né, pra sobreviver, digamos assim, a um ambiente muito tóxico, um ambiente com violência familiar, você se isolava muito, você não fazia muitas amizades quando era criança para não trazer coleguinhas em casa, para que não te vissem dessa maneira, não vissem os problemas familiares que você tinha. E aí hoje, talvez, tu tenha se mudado, você nem more com a tua família mais e mesmo assim manteve esse comportamento de ser um pouquinho mais isolado, isso te traz sofrimento. Perceba como, nesse exemplo, esse comportamento de proteção que você desenvolveu na infância, que era uma questão sua ali, hoje não tem mais sentido, porque você mora sozinho, você tem as suas próprias regras e pode criar a vida a seu próprio modo. E não tem problema nenhum tu desenvolver amizades agora, que é muito importante, né? As relações sociais na nossa vida. E mesmo assim, tu mantém esse comportamento. E aí, o que um psicólogo, terapeuta cognitivo, faria nesse momento, né? Ele trabalharia as suas crenças, essas crenças, voltaria lá na infância, conversar com você sobre tudo isso que aconteceu e entender, né? Como é que ele poderia fazer aí uma reestruturação cognitiva com você, que é mudar essas crenças aos pouquinhos, é claro. Nada se dissolve da água pro vinho, assim, rapidamente. Mas como é que ele poderia ali trabalhar contigo para que hoje você conseguisse ter relações sociais melhores ou se cobrar menos, enfim. Esse episódio já tá com quase 12 minutos, já tá bem longozinho. Mas é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a como funciona a terapia, outros aspectos, como funciona um diagnóstico, como é um tratamento para determinado transtorno, você pode mandar tudo lá no psianefreitas, que é o meu Instagram, @psi.anefreitas, Anne com Y, tá? Também tá na descrição aqui do podcast, meu arroba, o meu link, se você quiser entrar por ali, dar uma olhada. E se esse podcast foi útil pra você, se você tem algum amigo que você acha que tá precisando de terapia agora, que tem um monte de mitos errados sobre a terapia, que acha que terapia é só pra louco, alguma coisa nesse sentido, você pode mandar esse podcast pra ele, pra que ele entenda um pouquinho melhor como um psicólogo trabalha. E qualquer dúvida você pode mandar lá no Instagram.